Meu irmão vendeu a casa que meu pai deixou para mim enquanto eu cuidava dele doente. Anos depois ele voltou pedindo ajuda e acabou preso. Eu nunca imaginei que estaria contando essa história um dia, muito menos sobre a minha própria família. Durante muito tempo eu guardei tudo para mim, tentando seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas existem certas feridas que não desaparecem, apenas ficam quietas dentro da gente esperando o momento em que finalmente conseguimos falar sobre elas. Meu pai sempre foi um homem simples. Ele trabalhou a vida inteira como pedreiro e conseguiu construir, com muito esforço, uma pequena casa onde nós crescemos. Não era uma casa grande nem bonita comparada às outras da cidade, mas era tudo que ele tinha conquistado com o próprio suor. Nos últimos anos da vida dele, tudo mudou. Meu pai ficou doente. Primeiro foram pequenas coisas, cansaço constante, dores nas costas, dificuldade para respirar. Depois vieram os diagnósticos, as consultas, os remédios e as idas constantes ao hospital. Foi nessa época que eu praticamente passei a viver para cuidar dele. Eu ajustei meu trabalho, deixei de sair, parei de fazer muitas coisas da minha vida pessoal para estar presente sempre que ele precisava. Enquanto isso, meu irmão quase nunca aparecia. Sempre havia uma desculpa diferente. Trabalho demais, compromissos, problemas pessoais. No começo eu até tentava entender, porque cada um lida com situações difíceis de forma diferente. Mas com o tempo ficou claro que ele simplesmente não queria se envolver. Eu ficava com nosso pai nas madrugadas difíceis, ajudava nos remédios, levava para consultas e segurava a mão dele quando a dor apertava. Meu irmão, por outro lado, aparecia apenas de vez em quando, geralmente por poucos minutos. Eu não imaginava que, enquanto eu estava concentrado em cuidar do nosso pai doente, ele estava tomando decisões que mudariam completamente a minha vida. Os últimos meses da vida do meu pai foram os mais difíceis que eu já vivi. Havia dias em que ele parecia um pouco melhor, conversava comigo na varanda e lembrava de histórias antigas da nossa infância. Em outros dias, ele mal conseguia levantar da cama. Eu aprendi a reconhecer cada pequeno sinal de dor no rosto dele. Aprendi a preparar os remédios, organizar horários e até conversar com médicos sobre coisas que eu nunca imaginei que precisaria entender. Foi nesse período que comecei a perceber o quanto meu irmão estava distante de tudo aquilo. No começo eu ainda ligava para ele, avisava sobre consultas importantes ou quando a situação do nosso pai piorava, mas as respostas eram sempre parecidas. Ele dizia que tentaria parecer que estava muito ocupado, que depois passaria lá. Na maioria das vezes ele simplesmente não vinha. Eu não queria criar brigas naquele momento. Nosso pai já estava fraco demais. E a última coisa que eu queria era transformar os últimos dias dele em um ambiente de conflito entre os filhos. Então eu engolia muita coisa em silêncio. Mesmo assim, havia momentos em que meu pai perguntava por ele. Eu sempre inventava alguma desculpa. Dizia que ele estava trabalhando ou resolvendo algum problema urgente. Eu não queria que meu pai sentisse que estava sendo abandonado. Uma noite, algumas semanas antes de morrer, ele me chamou para conversar. Lembro perfeitamente do jeito como ele segurou minha mão e disse que sabia que eu estava fazendo tudo por ele. Disse que estava orgulhoso de mim. Aquela conversa ficou marcada na minha memória. Foi também nesse momento que ele comentou sobre as coisas que estava deixando para nós dois. Não era muita coisa, mas para ele aquilo representava uma vida inteira de esforço. Eu jamais imaginaria que aquelas palavras seriam o começo de uma história de traição dentro da própria família. Meu pai falou comigo naquela noite com uma calma que até hoje me arrepia quando lembro. Ele disse que sabia que talvez não tivesse muito tempo, e queria deixar tudo resolvido para evitar problemas entre mim e meu irmão. Segundo ele, a única coisa realmente valiosa que possuía era a casa onde vivíamos. Uma casa simples, avaliada na época em cerca de 115 mil. Ele disse claramente que queria que aquela casa ficasse comigo, porque sabia que eu sempre estive ali cuidando dele e também porque era o lugar onde eu pretendia continuar vivendo. Para o meu irmão, ele havia separado um fundo de investimento com 27 mil reais que tinha guardado ao longo dos anos. Não era uma fortuna, mas era o que ele tinha conseguido economizar. Eu lembro de ter dito para ele que não precisava se preocupar com isso naquele momento, que o importante era ele se concentrar em melhorar. Mas ele insistiu que queria falar sobre aquilo. Disse que acreditava que aquela divisão era justa. Eu concordei. Na verdade, para mim nem fazia tanta diferença o valor das coisas. Eu só queria que tudo fosse resolvido de forma tranquila quando chegasse a hora. Naquele momento eu ainda acreditava que meu irmão respeitaria a vontade do nosso pai. Eu nunca imaginei que ele pudesse fazer algo diferente disso. Depois daquela conversa, nosso pai descansou um pouco melhor naquela noite. Eu fiquei sentado na sala por horas pensando em tudo o que tinha acontecido nos últimos anos. Pensando em como a vida muda rápido, pensando também que, apesar de todas as dificuldades, pelo menos nós dois ainda éramos uma família. Mal sabia eu que essa ilusão estava prestes a se quebrar de uma maneira que eu jamais esqueceria.
Algumas semanas depois daquela conversa, meu pai morreu. Foi uma manhã silenciosa. Eu estava sentado ao lado da cama dele quando percebi que a respiração tinha mudado. Os médicos já tinham me preparado para aquele momento, mas nada realmente prepara alguém para perder um pai. Eu segurei a mão dele até o último instante. Lembro de sentir uma mistura estranha de tristeza profunda e alívio ao mesmo tempo, porque pelo menos a dor dele tinha acabado. Os dias que se seguiram foram um borrão. Velório, documentos, pessoas aparecendo para dar condolências. Meu irmão apareceu naquele período, mas de uma forma que me pareceu distante. Ele estava lá fisicamente, mas parecia mais preocupado em ir embora rápido do que em realmente participar de tudo aquilo. Naquele momento eu não quis pensar muito nisso. Eu estava cansado demais emocionalmente para começar qualquer discussão. Depois do enterro, cada um voltou para a própria rotina. Eu continuei vivendo na casa do meu pai, tentando reorganizar minha vida. Havia muitas coisas para resolver. Contas atrasadas, documentos, pequenas reformas que a casa precisava. Eu estava lidando com tudo isso enquanto também processava o luto. Durante meses eu quase não falei com meu irmão. Não porque eu quisesse cortar contato, mas porque ele simplesmente não procurava conversar. Eu achava que, em algum momento, sentaríamos para resolver as questões da herança com calma. Eu não tinha pressa. Na minha cabeça tudo estava claro. A casa era para mim, o fundo de investimento era para ele. Era o que nosso pai havia decidido. Só que enquanto eu estava ocupado reorganizando minha vida depois da morte do nosso pai, algo estava acontecendo nos bastidores sem que eu tivesse a menor ideia. Eu descobri a verdade de uma forma completamente inesperada. Foi quase um ano depois da morte do meu pai. Eu ainda morava na casa e estava tentando colocar minha vida de volta nos trilhos. Um dia, um homem que eu nunca tinha visto apareceu no portão. Ele disse que queria conversar sobre a casa. No começo eu achei que fosse alguém interessado em comprar algum terreno da região ou algo assim. Mas a conversa tomou um rumo estranho muito rápido. Ele começou a falar como se fosse o novo proprietário. Eu fiquei completamente confuso. Disse que ele devia estar enganado porque aquela casa era do meu pai e eu morava ali. Foi então que ele mencionou que havia comprado a propriedade meses antes. Eu lembro exatamente da sensação naquele momento. Foi como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Eu pedi para ele repetir o que tinha acabado de dizer. Ele explicou que tinha comprado a casa legalmente, que havia contrato registrado e tudo mais. Eu não conseguia acreditar. A única pessoa que poderia ter feito algo assim era meu irmão. Meu coração começou a bater tão forte que parecia que ia sair pela garganta. Naquele momento eu ainda queria acreditar que havia algum tipo de erro. Talvez algum problema com documentos, talvez alguma confusão no cartório. Mas quanto mais eu perguntava, mais claro ficava que não era um engano. A casa tinha sido vendida meses antes, e o nome que aparecia como responsável pela venda era o do meu próprio irmão. Eu fiquei parado ali por alguns segundos sem conseguir reagir. A única coisa que passava pela minha cabeça era uma pergunta: como ele conseguiu fazer isso sem que eu soubesse de nada? Depois daquela conversa com o homem que dizia ter comprado a casa, eu passei dias tentando entender o que realmente tinha acontecido. No começo, eu ainda acreditava que poderia existir algum tipo de mal-entendido. Talvez meu irmão tivesse assinado algo sem perceber as consequências, ou talvez houvesse algum detalhe legal que eu desconhecia. Mas quanto mais eu investigava, mais claro ficava que aquilo não tinha sido um acidente. Meu irmão tinha vendido a casa conscientemente. Ele havia resolvido tudo com antecedência, feito os documentos necessários e recebido o dinheiro. O pior de tudo era perceber que ele fez isso enquanto eu estava completamente ocupado cuidando do nosso pai doente. Eu fui até um cartório para verificar os registros. Quando o atendente me mostrou os documentos, eu senti um peso enorme no peito. Lá estava a assinatura do meu irmão em todos os papéis de venda. Tudo tinha sido feito de forma aparentemente legal. Naquele momento, eu percebi que não havia sido apenas uma decisão errada. Aquilo tinha sido uma escolha calculada. Eu tentei entrar em contato com ele várias vezes naquele dia. Liguei, mandei mensagens, tentei qualquer forma de falar com ele. Nenhuma resposta. Horas depois, ele finalmente respondeu com uma mensagem curta, dizendo que depois conversaria comigo. Aquilo me deixou ainda mais revoltado. Eu estava perdendo a casa onde cresci, a casa que meu pai queria que fosse minha, e ele tratava aquilo como se fosse apenas um assunto qualquer que poderia ser discutido outro dia. Eu passei aquela noite praticamente sem dormir, tentando entender como alguém da própria família poderia fazer algo assim. Quando finalmente consegui falar com meu irmão alguns dias depois, a conversa foi ainda pior do que eu imaginava. Eu fui direto ao ponto e perguntei por que ele tinha vendido a casa sem me avisar. Durante alguns segundos ele ficou em silêncio do outro lado da ligação, como se estivesse tentando decidir o que dizer. A resposta dele foi fria, quase indiferente. Ele disse que precisava do dinheiro e que a casa também era parte da herança. Segundo ele, tinha todo o direito de fazer aquilo. Eu fiquei sem palavras por alguns instantes. Não era apenas a venda da casa que me machucava, mas a forma como ele falava daquilo.
como se não houvesse nenhum peso moral na decisão. Eu lembrei a ele da conversa que nosso pai teve comigo antes de morrer, sobre a divisão que ele queria. Meu irmão respondeu dizendo que aquilo não tinha valor legal se não estivesse formalizado em documentos oficiais. Foi nesse momento que eu percebi que ele provavelmente já tinha pensado nisso tudo antes mesmo da morte do nosso pai. Aquilo me deu uma sensação estranha de traição que eu nunca tinha experimentado antes. Não era apenas uma discussão sobre dinheiro. Era a percepção de que alguém quem eu deveria confiar tinha escolhido agir pelas minhas costas. Eu tentei argumentar, tentei fazer ele entender o quanto aquilo era injusto, mas ele parecia completamente decidido. No final da conversa, ele simplesmente disse que o dinheiro já tinha sido gasto e que não havia mais nada que pudesse fazer. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça por muito tempo. Nos meses que se seguiram, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu tive que sair da casa onde cresci porque o novo proprietário queria tomar posse do imóvel. Arrumar outro lugar para morar de repente não foi fácil. Eu estava emocionalmente esgotado depois de perder meu pai, e agora precisava lidar também com a sensação de ter sido enganado pelo próprio irmão. No começo eu pensei em procurar um advogado, mas acabei desistindo da ideia. Eu não tinha dinheiro para uma batalha judicial naquele momento e sinceramente também não tinha energia emocional para enfrentar tudo aquilo. Então eu tomei a decisão de simplesmente seguir em frente. Eu aluguei um pequeno apartamento e comecei a reconstruir minha vida do zero. Durante algum tempo eu quase não falei mais com meu irmão. Na verdade, ele também não fez nenhum esforço para manter contato. Foi como se, depois daquele episódio, cada um tivesse seguido caminhos completamente diferentes. Aos poucos, eu fui me concentrando no trabalho e tentando melhorar minha situação financeira. Foram anos difíceis, mas também foram anos que me ensinaram muito sobre independência e resiliência. Eu aprendi a confiar mais em mim mesmo do que em qualquer outra pessoa. Com o tempo, minha carreira começou a crescer. As oportunidades apareceram e eu aproveitei cada uma delas. Lentamente, minha vida começou a mudar para melhor. O que eu não sabia é que, enquanto eu estava reconstruindo tudo, meu irmão estava caminhando na direção completamente oposta. Passaram-se alguns anos desde aquele episódio da casa. Minha vida mudou bastante nesse período. Eu trabalhei muito, fiz investimentos melhores e consegui alcançar uma estabilidade financeira que eu nunca imaginei ter um dia. Não fiquei rico da noite para o dia, mas estava confortável. Consegui comprar minha própria casa, maior e melhor do que aquela em que cresci. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que as coisas estavam finalmente no lugar. Meu irmão continuava distante. Na verdade, durante anos eu praticamente não ouvi falar dele. Às vezes algum conhecido comentava que ele estava mudando de emprego com frequência ou se envolvendo em alguns negócios que não davam certo. Eu nunca procurei saber detalhes. Depois de tudo o que aconteceu, eu preferia manter distância emocional. Foi então que, quase 8 anos depois de toda aquela história, o telefone tocou em uma noite comum. Quando vi o nome dele na tela, senti uma sensação estranha. Era a primeira vez em muito tempo que ele tentava falar comigo diretamente. Eu hesitei antes de atender, mas acabei decidindo ouvir o que ele tinha a dizer. A voz dele parecia diferente, mais cansada do que eu lembrava. No começo ele tentou conversar de forma casual, perguntando como estava minha vida. Aquilo soou artificial. Depois de alguns minutos de conversa superficial, ele finalmente chegou ao verdadeiro motivo daquela ligação. Meu irmão começou a explicar que estava passando por um momento muito difícil. Segundo ele, algumas decisões financeiras deram errado e ele acabou acumulando dívidas enormes. No começo eu apenas escutava em silêncio. Parte de mim ainda estava tentando entender por que ele tinha decidido me procurar depois de tantos anos sem contato. Então ele finalmente disse o que realmente queria. Ele precisava de ajuda financeira. Disse que sabia que eu estava bem, que tinha ouvido falar que meu trabalho estava indo muito bem. Falou que era família e que esperava que eu pudesse ajudá-lo a sair daquela situação. Eu fiquei alguns segundos em silêncio antes de responder. Tudo o que aconteceu anos antes voltou à minha mente naquele momento. A casa vendida pelas minhas costas, as mentiras, a forma fria como ele disse que o dinheiro já tinha sido gasto. Eu respirei fundo e disse que não podia ajudar. Não falei com raiva nem levantei a voz. Apenas disse que aquilo não era minha responsabilidade. A reação dele foi imediata. A voz mudou completamente de tom. Ele começou a dizer que eu estava sendo egoísta, que família deveria ajudar família em momentos difíceis. Aquilo me pareceu quase irônico, considerando tudo o que tinha acontecido no passado. Eu repeti calmamente que não iria me envolver nas dívidas dele. A ligação terminou de forma tensa, mas eu achei que aquilo seria o fim da história. Algumas semanas depois daquela ligação, algo aconteceu que eu definitivamente não esperava. Era uma tarde tranquila e eu estava em casa quando alguém começou a bater no portão com força. No começo achei que fosse algum engano ou talvez um entregador impaciente. Quando fui até o portão e olhei para fora, senti um choque imediato. Era meu irmão. Ele parecia muito diferente de como eu lembrava.
O rosto estava cansado, a aparência descuidada e havia uma expressão de desespero misturada com raiva. Assim que me viu, ele começou a falar de forma agressiva. Disse que eu estava virando as costas para a própria família e que eu tinha a obrigação de ajudá-lo. Eu tentei manter a calma e pedi para ele ir embora. Expliquei novamente que não tinha responsabilidade sobre as escolhas que ele fez na vida. Aquilo apenas o deixou mais irritado. Ele começou a levantar a voz e fazer ameaças. Disse que, se eu não ajudasse, ele daria um jeito de me fazer pagar de alguma forma. Aquela situação me deixou profundamente desconfortável. Não era apenas uma discussão familiar, era alguém claramente desesperado tentando me intimidar. Eu pedi mais uma vez para ele sair da minha propriedade. Depois de alguns minutos de discussão, ele finalmente foi embora, mas deixou claro que aquilo não tinha acabado. Depois daquele episódio no portão, eu fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido entre nós ao longo dos anos. Durante muito tempo, eu tentei simplesmente ignorar o passado e seguir em frente, mas naquele momento percebi que talvez eu tivesse deixado algumas coisas sem resolver. Eu comecei a revisar documentos antigos, mensagens, registros do período em que a casa foi vendida. Ao fazer isso, percebi que tinha mais provas do que imaginava. Havia registros de conversas, documentos do cartório e outras evidências que mostravam claramente como tudo tinha sido feito. Pela primeira vez em anos, eu considerei seriamente levar aquele caso para a justiça. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre o princípio daquilo que tinha acontecido. Meu irmão tinha se aproveitado de um momento extremamente vulnerável da minha vida para tomar algo que meu pai queria que fosse meu. E agora, depois de anos, ainda aparecia tentando me intimidar para conseguir mais dinheiro. Aquilo me fez perceber que talvez ignorar o problema não tivesse sido a melhor decisão. Então eu procurei um advogado e mostrei toda a documentação que tinha guardado. A reação dele foi imediata. Ele disse que havia base suficiente para abrir um processo. Entrar com um processo contra meu próprio irmão não foi uma decisão fácil. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, ainda existia dentro de mim uma parte que lembrava da nossa infância, das vezes em que brincávamos juntos quando éramos crianças. Mas ao mesmo tempo eu sabia que não podia continuar permitindo que aquela situação ficasse sem consequências. Meu advogado explicou que o caso envolvia fraude e apropriação indevida de patrimônio. As provas eram fortes o suficiente para iniciar uma ação formal. Quando o processo começou, meu irmão tentou me procurar novamente. Desta vez não era para pedir dinheiro, mas para pedir que eu retirasse a ação. Ele dizia que aquilo poderia destruir a vida dele. Eu apenas respondi que ele deveria ter pensado nisso anos antes. O caso avançou lentamente pelos procedimentos legais. Durante esse período surgiram ainda mais detalhes sobre como ele havia organizado a venda da casa e usado o dinheiro. Cada nova informação apenas confirmava aquilo que eu já suspeitava. Tudo tinha sido planejado. Quando finalmente chegou o dia da audiência mais importante do processo, eu senti uma mistura estranha de ansiedade e alívio. Anos antes eu tinha perdido aquela casa sem lutar porque estava emocionalmente destruído pela morte do meu pai. Agora, pela primeira vez, eu estava enfrentando aquela situação de frente. Meu irmão parecia muito diferente da pessoa confiante que eu lembrava da época da venda da casa. Durante o julgamento, ficou claro que ele não tinha como devolver o dinheiro. As dívidas acumuladas eram enormes e os recursos que ele tinha recebido anos antes já haviam desaparecido há muito tempo. As provas apresentadas mostravam exatamente como ele tinha agido. O juiz deixou claro que a situação envolvia crime financeiro e abuso de confiança familiar. Ouvir aquelas palavras foi estranho. Parte de mim sentiu tristeza por ver a situação chegar àquele ponto, mas outra parte sentiu que finalmente algo estava sendo reconhecido oficialmente. No final de todo o processo, a decisão da justiça foi clara. Meu irmão foi condenado pelas ações que cometeu anos antes. Como ele não tinha recursos para devolver o dinheiro nem reparar o dano causado, acabou enfrentando consequências legais mais severas, incluindo prisão. Quando ouvi a sentença, fiquei em silêncio por alguns segundos. Não senti alegria, não senti vingança. O que senti foi algo mais próximo de um encerramento. Durante muitos anos aquela história tinha sido um peso na minha vida. A traição, a perda da casa, as ameaças mais recentes. Tudo aquilo finalmente tinha chegado a um fim. Eu saí do tribunal naquele dia com uma sensação estranha de paz. Não porque meu irmão estava sendo punido, mas porque finalmente eu tinha defendido aquilo que era certo. Às vezes as pessoas dizem que família deve sempre perdoar tudo. Talvez isso funcione em algumas situações. Mas existem momentos em que proteger a própria dignidade também é necessário. E naquele dia eu entendi que algumas decisões, por mais difíceis que sejam, precisam ser tomadas para que possamos finalmente seguir em frente.